De volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E a Caixa Econômica Federal encerra hoje as inscrições para o programa de estágio da instituição. E há vagas para todo o país. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto para a gente agora ao vivo é o Fred Rocha. Olá, Fred, muito bom dia para você. Quais os requisitos e benefícios oferecidos pela Caixa para os selecionados? Então, só para ressaltar, as pessoas que querem se candidatar a essas vagas precisam estar cursando o ensino médio ou mesmo cursos técnicos de arquitetura e urbanismo e tecnológico. Essas pessoas, elas precisam entrar no site www.caa.org.br e lá fazer a sua inscrição. Para quem está cursando o ensino médio, o valor da bolsa é de R$ 500 e mais o vale transporte no valor de R$ 130. Para o curso técnico, bolsa de R$ 1.000 também, mais esses benefícios. Essas pessoas que vão fazer a inscrição têm até a meia-noite de hoje. Vale ressaltar que depois dessa inscrição, esses candidatos vão ter que responder umas questões. É um teste com conhecimentos básicos e específicos. São 30 questões. O candidato tem 2 minutos para responder cada uma delas. Vale ressaltar que é preciso também conseguir 50% de aproveitamento e não zerar em nenhuma disciplina. A partir disso, depois de hoje, a Caixa Econômica Federal vai fazer um levantamento e aí quem for aprovado nesta parte vai ser chamado posteriormente para uma entrevista. Vale ressaltar que para o ensino médio a carga horária é de 25 horas semanais e também para o curso técnico. São 5 horas por dia, na verdade, de segunda a sexta-feira. Uma boa oportunidade para quem quer uma bolsa. Para você conferir exatamente quais são as áreas disponíveis, basta acessar o mesmo site www.caa.org.br, que lá também tem o edital com todas essas áreas. Talvez a que você mais se interesse, aí você já pode ir de olho nessa vaga, viu, Adriane? Com certeza, né? O estágio faz toda a diferença na vida de alguém que está na faculdade, ou até mesmo hoje existem estágios para ensino médio, para você ter uma noção de que área, de fato, você quer estudar, quer se dedicar, se identifica ou não. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E você aí de casa, lembra daquele vazamento de óleo na margem do Rio Negro, próximo ao Porto da Ceasa? Pois é, a empresa responsável pela embarcação que naufragou e acabou provocando vazamento de óleo no Rio Negro foi notificada pelo IPAAM e deve fornecer água potável e cestas básicas para as famílias afetadas. Já os impactos ambientais, segundo especialistas, ainda devem durar bastante tempo. Uma semana após o vazamento de óleo de uma embarcação no porto do Mauazinho, próximo à estação do Proama e a uma comunidade ribeirinha, o cenário ainda é o mesmo. De acordo com o levantamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, 1.800 litros de óleo foram derramados no Rio Negro, atingindo uma extensão de 5 quilômetros. Além das famílias prejudicadas, a fauna e a flora da região também foram fortemente afetadas. Tem impacto no momento em que acontece um derrame de derivados de petróleo ou próprio óleo cru, porque existe uma sensibilidade muito grande da fauna e da flora em relação a esses compostos no ambiente. E um dos primeiros impactos é realmente a fauna aquática, ela sai do ambiente que está alterado, né? Então, vai existir a ausência dos peixes no ambiente. Segundo os especialistas, esse tipo de contaminação tem uma ação muito rápida na natureza. Daí, o tamanho do impacto ambiental. O trabalho aqui vai ser dividido em 2 etapas. A primeira é a retirada do óleo do rio e, em seguida, vem o tratamento dessas águas. Esse processo deve demorar alguns meses. Eu acredito que durante semanas ou meses para limpar totalmente a margem, porque o óleo ele fica impregnado na margem, nas plantas, e aquilo vai sendo lavado e diluído mais lentamente, porque óleo e água não se misturam, né? Quem vive aqui foi orientado a não consumir a água do rio. Seu Osimar é pescador há mais de 20 anos e agora se vê obrigado a pescar em outra área, o que não vale a pena, segundo ele. Não, porque aqui nós pegamos de 10 mil, 20 mil jaraqui aí rapidinho, né?
E aqui, olha, uma noite de sono aí, pegando, risca até um jacaré comer a gente aí de noite. Não pode fazer nada, tem a família para manter, né? E passagens aéreas devem ficar mais caras devido ao aumento do combustível utilizado nas aeronaves. E os preços para quem mora aqui na região norte podem subir até 60% nos próximos meses. De janeiro até agora, o preço do querosene chegou a aumentar cerca de 45%. Nos últimos 2 anos, a variação foi de 82%. Quando ocorrem esses aumentos, tanto a nível de cotação internacional e o momento que nós estamos vivenciando no viés de alta da cotação do dólar, os dois somam-se e aí reflete nesses aumentos de grande proporção como esse que está ocorrendo no momento. Boa parte do preço das passagens aéreas depende do valor do combustível somado com os custos de manutenção, que variam de acordo com o dólar. Segundo algumas empresas, esse impacto ainda não foi repassado para os consumidores, mas isso pode mudar nos próximos meses se o prejuízo continuar a crescer. Com isso, os voos para quem mora na região norte podem chegar a custar mais que o dobro. É o que garante este representante de uma das empresas de aviação. As companhias aéreas, em geral, 40% do custo operacional significa o combustível. Mais 20% significa também mais as taxas cambiais, o custo que está afetado à taxa cambial. Isso significa que esse 40% vai afetar no preço da passagem, né? Bruno viaja a trabalho quase todos os meses e conta que já sente a diferença desde o início do ano. Ele chegou a encontrar passagens para Boa Vista por mais de R$2.000 e o jeito foi procurar alternativas mais baratas. Nesse caso eu tive que ir de ônibus, porque ficava muito mais barato ir de ônibus do que ir de avião, porque realmente um custo de R$2.900 para Boa Vista não justifica. E assim a gente vai ficando cada vez mais isolados, né? Porque a BR-319 precisa nem comentário, né? A gente sabe qual é a situação de fazer qualquer tipo de transporte por lá, se você tiver intenção de se deslocar através de vias terrestres. Agora, quando você vai para as vias aéreas, aí a situação é muito mais complicada. É muito caro viajar de avião, saindo daqui de Manaus. A gente paga valores aqui de passagens dentro do estado, maiores que os valores que você viajaria para o exterior. A mesma coisa para trechos nacionais, né? A gente paga um absurdo. Se aumentar 60%, se dobrar esse valor, fica muito complicado você fazer qualquer tipo de viagem, seja de lazer, seja de trabalho, por conta desses preços. Havia a expectativa de que os preços das passagens pudessem reduzir quando houve toda aquela mudança no sistema de bagagens, né? Que agora você paga as bagagens por fora, para depois que compra as passagens aéreas. E havia a expectativa, de acordo com o que foi prometido para a gente pelas empresas, que com essa redução seria mais prático viajar e quem tivesse a necessidade de levar bagagens pagaria menos. No final das contas, a gente não teve nenhuma redução até o momento. A população quer mudanças, mas os políticos querem se manter no poder. Mais da metade dos vereadores de Manaus está se candidatando para outro cargo nessa eleição. 23 dos 41 parlamentares eleitos em 2016 estão na corrida por uma vaga no Senado, Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa do Estado. E pouco importa se isso significa abandonar o cargo para o qual foram eleitos. Segundo o painel de presença da Câmara Municipal de Manaus, nesta segunda-feira, 36 vereadores estavam presentes na sessão. E apesar da maioria estar concorrendo nessas eleições, membros da mesa diretora afirmam que a campanha eleitoral não vai afetar o funcionamento da casa. Estamos cumprindo com toda a condição que se pré-estabelece, a nível de pequeno expediente, grande expediente, deliberação de matérias, comissões trabalhando dentro de toda uma normalidade, sem nenhuma alteração. Até porque os vereadores candidatos entenderam que essa formatação de agenda pode ser estabelecida após 12 horas, 13 horas, parte da tarde e noite, quando eles dão mais ênfase nas suas campanhas dentro do processo eleitoral. Em 2016, 40 dos 41 vereadores concorreram à reeleição, demonstrando que queriam continuar no parlamento.
Na eleição deste ano, 23 dos vereadores já estão concorrendo. Eles querem vaga na Assembleia Legislativa no Estado, na Câmara Federal e no Senado. Sobre a possibilidade dos mandatos serem concluídos por suplentes, quem está no parlamento diz que isso é um processo normal. Haja visto até que alguns suplentes hoje já estão na casa, né, desenvolvendo um excepcional trabalho dentro do processo legislativo. Eu creio que quem chegar como suplente, assumir uma vaga de titular, vai estar plenamente capacitado, preparado para entrar durante esse jogo. Já se jogou um primeiro tempo, tem um segundo tempo para se jogar. Esse cientista político considera que é direito de qualquer cidadão se candidatar. Mas quando um vereador não conclui o mandato, isso traz prejuízos. E até o trabalho de processo, o processo legislativo municipal, recebe um freio por conta disso também, né? Porque são novas pessoas chegando com novos projetos, cada um quer personificar o seu projeto, né? Sou eu, é o projeto do vereador fulano. E aí são novos projetos e alguns que estavam na pauta acabam sendo freados. Isso aí é o que ocorre. O especialista também alerta que a utilização do cargo de vereador como trampolim na política só aumenta a desconfiança do eleitor. Então, isso gera um desgaste violento. Imagina, o eleitor votou no candidato X, ele foi eleito para cumprir o papel de vereador, que é criar leis para o município que ele mora e fiscalizar o prefeito, e ele abandona 2 anos depois. Quer dizer, isso gera um descrédito, né? Mas isso é fruto da nossa legislação eleitoral, da nossa democracia representativa, que está em xeque e precisa ser depurada nesse sentido. E você acompanha agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. O candidato amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, cumpre a agenda administrativa do Executivo Estadual. Berg, da UGT, candidato do PSOL, faz viagem ao município de Santa Isabel do Rio Negro. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antonia, da coligação O Povo Feliz de Novo, concede entrevista em rádio de manhã e pela tarde grava programa de TV e rádio. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou a agenda. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, se reúne com moradores da comunidade Fazendinha à noite. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com a Manuel Cardoso, que estão ao vivo na 93.1. Muito bom dia, meninos. Bom dia. Bom dia, Adriane. Vamos falar de uma greve, a greve dos agentes de endemia. A Justiça suspendeu essa greve e, inclusive, determinou uma multa bem alta, caso essa decisão seja descumprida. É dos agentes de endemias, né, que iniciaram uma greve ontem, aqueles que trabalham para o governo do estado, cuidando ali das endemias, dos mosquitos da vida, enfim. Eles iniciaram essa paralisação ontem e a juíza da terceira Câmara Civil, desembargadora Nélia Caminha Jorge, resolveu suspender, inclusive com uma multa, né, caso seja descumprido a decisão dela referente aí a essa suspensão dessa greve, multa de R$100 mil. Ela libera essa liminar em favor do governo do estado, que através da Procuradoria-Geral do Estado solicitou que fosse suspensa. Por enquanto, então, os grevistas, né, os agentes de endemias, que pedem aí melhorias de trabalho e de salário, suspendam essa paralisação e voltem a trabalhar. E os agentes de endemia acabaram perdendo força e tendo essa decisão aí de fazer a greve negada pela Justiça pelas mudanças, né? Houve uma negociação junto à Secretaria de Saúde, eles apresentaram 3 reivindicações, depois decidiram fazer a greve com 13 reivindicações que não tinham sido passadas oficialmente para a Suzane. Diante disso, a desembargadora decidiu que a greve está suspensa e colocou essa multa aí. O trabalho deve voltar à normalidade, né, hoje? É o que se espera, né? Vamos aguardar aí para verificar, porque tudo depende do sindicato, se quer pagar a multa ou não.
Vamos continuar acompanhando esse caso. Agora vamos falar da Justiça Eleitoral. Nesse caso, a Justiça suspendeu a campanha eleitoral, o horário de uma candidata que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. É uma decisão, Adriane, com base na lei da ficha limpa. O nome da candidata é Juliana Varsóvia Oliveira Peixoto, candidata a deputada estadual, que se candidatou mesmo ainda não tendo cumprido o que determina a lei. Se alguém for condenado por algum crime, nesse caso, o crime de tráfico de drogas, que está incluso dentro da lei da ficha limpa, é preciso aguardar 8 anos depois que a sentença for cumprida para poder se candidatar. E no caso da referida candidata, o Ministério Público Eleitoral verificou que ela ainda não tinha cumprido esse período. Ela precisaria esperar até o dia 9 de maio do ano que vem para poder estar apta a se candidatar em qualquer período, em qualquer processo eleitoral. Portanto, ela teve agora a sua candidatura suspensa, inclusive o bloqueio dos recursos repassados, né? Recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. O Ministério Público, então, entrou com essa ação pedindo a revogação tanto da candidatura dela, quanto também desses recursos destinados à campanha e aponta, inclusive, aí uma certa má-fé quando um candidato participa do pleito, mesmo sabendo que não poderia participar. No caso dela, ela foi condenada a pouco mais de 2 anos por tráfico, mas essa pena foi convertida em serviços comunitários, mas, como falei anteriormente, ela ainda não teria cumprido o prazo determinado pela lei, que é de 8 anos. Adriane. Uma candidatura que deveria ser impugnada na totalidade, né? Não apenas o programa eleitoral. Muito provável isso acontece porque já está gravado e já havia sido enviado para o Tribunal Regional Eleitoral para que entrasse no ar, né? A gente vai continuar acompanhando os bastidores aí da política, muita coisa acontecendo ainda. Nós já estamos no frisson da campanha, né? A campanha eleitoral acontecendo, rádio, televisão, nas ruas, muita gente se movimentando e a gente vai trazer os detalhes aqui e aí também, né, na FM o Dia, de todo esse pleito. E logo, logo estaremos com as nossas rodadas de entrevistas simultâneas na FM Dia, TV A Crítica e toda a Rede Caldeirada de Comunicação, né? É isso. Com certeza a cobertura já começou faz um tempo, né? Inclusive, aproveito aqui para fazer a propaganda, Adriane Diniz. Desde ontem, o programa Alô Amazonas está exibindo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, só que eu ali sou mero mediador. Quem faz as perguntas são pessoas da comunidade que foram convidadas pela produção do programa. Tá feito o convite, assisti ontem, Cleiton, muito bom esse formato, inclusive. Muito, muito bom. E as pessoas estão participando bastante ali. Algumas ficam nervosas, né? Não estão acostumadas com isso, mas o que não falta é pergunta para esses candidatos. Aí hoje, o candidato entrevistado é Amazonino Mendes. Tá certo. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês e até amanhã. Obrigado, bom dia. Até amanhã, Adriane. Tchau, tchau. E agora eu tenho informação de trânsito para você. Vem comigo, vamos acompanhar as imagens feitas pelo nosso drone, que está nesse exato momento na Avenida Constantino Nery, próximo à Arena da Amazônia. Trânsito flui dentro da normalidade para o horário. Para quem segue no sentido da Zona Norte, não enfrenta dificuldades no trânsito, né? Flui tranquilamente. No sentido oposto, há um maior fluxo, mas é um fluxo natural para o horário. Tem ali na frente um tempo semafórico na Pedro Teixeira, que causa uma certa lentidão para quem sai do Dom Pedro, mas para quem segue na Constantino Nery, no sentido centro da cidade, ainda é uma boa opção para você que está saindo de casa. Ainda está bem cedinho, né? Então, se você está saindo agora, é uma boa opção. A gente está passando nesse exato momento na Pedro Teixeira, que vai para o Dom Pedro. Ou então o acesso da Djalma Batista, que também está tranquilo nesse horário. Então são opções para você que está circulando na cidade, pensando qual será a melhor via para sair de casa. Essa é uma boa opção, pelo menos até agora, né? Porque a gente sabe que se acontecer um acidente, uma pane mecânica, tudo muda no trânsito de Manaus. E candidatos aprovados no concurso da Suzam em 2014 vão ser convocados na capital e no interior. E ainda, a campanha de vacinação contra a pólio é estendida por mais uma semana para tentar atingir a meta aqui no estado. Eu volto em instantes, não saia daí.